Shalom, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma pergunta aqui rápida. Qual oração, Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, o eterno, ouve mais? A oração do justo ou a oração da mãe? Pensou? Tem um texto que eu gosto muito dele. Para mim ele é muito forte. Eu me emociono quando eu leio esse texto. Está em Jeremias 31:15. Amar Hashem, Kol Berama, Neshma Nahi, Berri, Tomirorim, Rachel, Mevaha al Baneha, Meana Lehinahen, al Baneha Ki Eineno. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos. Não quer ser consolada quanto aos seus filhos porque já não existem. Essa história conta do retorno do povo de Israel do cativeiro. E é interessante que nessa passagem nós temos duas explicações básicas. Uma delas, a mais coerente, o lugar onde Rachel, a matriarca Raquel, morreu, ela foi enterrada sozinha em Ramá, enquanto que todos os outros patriarcas e matriarcas foram enterrados na capela de Macpelá, onde Sara foi enterrada primeiro, depois Abraham, depois Isaac, Rivka, todos os patriarcas e matriarcas estavam lá, menos Rachel. Rachel morre prematuramente quando dá à luz ao seu filho Benjamim. Vocês conhecem a história. Benjamim nasce e Raquel morre. E ela é enterrada sozinha, lá no alto de Israel. Por quê? Por que essas coisas trágicas acontecem conosco? Dizem que quando o rei Senaqueribe estava levando os filhos de Israel para o cativeiro, a última coisa judaica que eles tiveram contato, saindo de Israel, era uma sepultura abandonada, solitária, sozinha. A sepultura de Raquel estava lá. E aquela sepultura foi um testemunho contra o povo. Ali eles sentiram o seu pecado e ali naquela sepultura eles choravam. A sepultura de Raquel, muito tempo antes, morta, enterrada sozinha, longe da família, foi o que despertou a Neshama do povo para que eles orassem e buscassem ao seu Deus e dessem conta da situação lamentável que estavam porque tinham pecado contra o Eterno. Portanto, aquele clamor no túmulo de Raquel foi ouvido por Deus. E Deus então começa a preparar o retorno do povo. Mas um outro antigo Midrash também nos revela um outro detalhe. Quando Israel está indo para o cativeiro, na mesa, nos tribunais celestes, todos os tzadikim, todos os justos começam a clamar. Abraham Avinu é o primeiro a clamar, perguntando se não existiam justiça no povo, por que eles estavam indo para o cativeiro. E depois de Abraham Avinu se levanta Isaac, se levanta Jacob, se levanta todos os patriarcas, se levanta Moshe Rabbeinu, se levanta Aharon. De repente, nada era possível mudar o juízo de Deus. Mas então uma mulher se levanta, Rachel, chorando pelos seus filhos. Só tem um detalhe, não eram filhos dela. Rachel explica para Deus que ela soube perdoar a irmã dela, o pai dela, soube perdoar todo mundo pelo que fez. E ela, para não trazer desonra para a irmã, aceitou que ela se deitasse com o marido dela, porque ela foi muito mais enganada por Labão do que foi enganado Jacob. Jacob dormiu com a irmã, vocês conhecem a história do casamento, mas ela soube perdoar. E ela numa situação, ela só tem 2 filhos, de Rachel, só 2. Mas ela chama todo Israel
de filho dela. Ela aceita a família, ela aceita a harmonia, ela aceita a situação e questiona Deus se o amor dele era menor que o amor da mãe. E o Eterno, então, quando ela questiona, ela pergunta para eles: dos filhos dela já não existe, a família dela foi destruída. A família não era dela. A sua irmã teve muito mais filhos que ela. As servas tiveram mais filhos que ela. Porém, mesmo assim, ela chama todos eles de filho. E interessante é que Israel será referido como um descendente de Rachel, como Efraim e Manassés. Assim nós vemos como o clamor de uma mãe muda o coração do Eterno e ainda a oração dela é mais forte que a oração do tzadik. A justiça não é maior que o amor. Um grande abraço para vocês.